Bom, conforme combinado, vamos a mais um verso ou um poema, né, das Estrofas Burlescas do Luiz Gama. E dessa vez é o poema que se chama Lá Vai Verso. Como nós combinamos, né, no nosso encontro anterior, nós vamos ler todo o livro Trovas Burlescas e vamos comentar. E o acordo é que vocês coloquem aqui nos comentários impressões, as leituras e contribuições. Acredito que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo são pesquisadores e que podem, né, nos auxiliar na nossa leitura. Combinado? Então, o título é muito provocativo, né? Lá vai verso, lá vai parecer algo jogado, atirado, que vem pronto, né? Não dá essa sensação para vocês? A mim deu, né? Então, vamos ali ao mote, vamos chamar assim, né? Que ele vai trazer ali de novo do Faustino Xavier de Novaes, que já informamos no vídeo anterior que era o cunhado do Machado de Assis, né, e alguém muito lido na época. Então, geralmente ele pode trazer esses fragmentos, né, de poemas do Xavier de Novaes numa forma de provocar os leitores que gostassem dele. Tem uma série de hipóteses, né, que os pesquisadores levantam. Então, vamos lá. Ele diz assim: quero também ser poeta. Bem pouco ou nada me importa. Se a minha veia é discreta, se a via que sigo é torta. Então, aqui já temos uma informação bem importante, né? Que não interessa a forma que ele usa, ele é poeta, né? Ele quer ser poeta. E aí o Luiz Gama começa. Alta noite, sentindo meu bestunto pejado qual vulcão de flama ardente, leve pluma empunhei incontinente, o fio das ideias fui traçando. É muito do romantismo isso, né, gente? Primeiro, Alta Noite, lugar da inspiração, aquela criação do imaginário, né, de que um poeta é um iluminado, tem uma aura, né, especial, que é um gênio, e que a poesia já vem pronta, né? Então ele toma isso para ele. E olha o que ele usa, né? Pluma, que é a escrita, é o símbolo da poesia, né? Para ele é leve. E o sentindo, né, no cérebro, na inteligência dele, um vulcão, ou seja, a erupção de uma poesia, de uma ideia que vai se transformar em poesia, de uma inspiração, né? E, e ele continua na mesma pegada, né? Convoca as ninfas. Que viesse o meu estro voraz, né, essa mente voraz, o ardimento, e depois, revoando ao firmamento, fossem do vate o nome apregoado. Gente, isso aqui lembra demais, ele retoma muito Homero e Camões, né? Aquela invocação que nós temos no início, tanto da Ilíada, da Odisseia, como dos Lusíadas. E ele pega mesmo, né? Nós vamos ver na sequência o que ele faz. Se vocês concordam, se alguém tomou outra ideia, por favor, comente, tá? E aí agora ele vem com estrofes de 8 versos. Muito bem. Quais são essas ninfas? Não são gregas nem são portuguesas, elas são da Guiné. Tem a cor de azeviche, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se põe rendido. Leão com letra maiúscula. Leão tem vários países, né, vários lugares que o leão com letra maiúscula tem um significado bem forte. E aí, quem que ele está provocando aqui, né? Despindo do furor atroz braveza, empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir tua marimba, inspira-me a ciência de Gandimba, as vias me conduz da alta grandeza. Os elementos que ele pede da ninfa, e aí ele pega o leão, se fosse em letra minúscula, o continente africano tem esse mamífero ali muito forte, mas letra maiúscula, eu tenho elementos da Inglaterra, que é um símbolo, né, de realeza, e outros países que vêm à nossa memória, né? E ele desconstrói tudo isso porque esse leão perde toda a braveza dele pela musa da Guiné. Quais são os elementos que ela tem? A marimba e o cabaço do urucungo são instrumentos musicais usados em religiões afro. A ciência da gandimba também é um elemento de religiões afro. E, e ele pede
e quer dizer, inspira-me a ciência da religião, as vias me conduzem a outra grandeza. Então, essa convocação dessa ninfa, ele já desconstrói um elemento muito forte, né? Tanto do Homero quanto do Camões, que um é a ninfa grega e o outro é a ninfa, né, lá do Rio, do Tejo, que ele convoca. Então, vamos adiante. A segunda oitava aqui, né, segunda estrofe, ele já escancara a intenção. Ele quer abater, ele quer vencer outros vates que cantavam que heróis que venciam por armas, né? O Homero cantando a Ilíada, a Odisseia, né, de bravos guerreiros, e nós temos Camões com as armas e os barões assinalados, né? E ele não quer esses heróis. E aí ele anuncia verbalmente os heróis nem de Homero nem de Camões, que eram aurifulgentes, né? Quer dizer, o ouro que reluzia. E ele can... e aí quem que ele vai cantar, né? Se Homero cantava os grandes heróis Aquiles, Heitor, né? Ulisses, Camões cantando as viagens, apesar dele criticar bastante, né? Se nós lermos com cuidado os Lusíadas, ele meio que critica, né? O Vasco da Gama, as viagens, vamos lembrar o Velho do Restelo. Enfim, quem que ele vai cantar? Ele vai cantar os barões da pátria. E ele quer gravar em lúcidas colunas as glórias? Não. O obscuro poder da parvoíce, ou seja, o obscuro poder da idiotice. E a fama levar Davi o sandice, loucura, né? E ele vai apregoar tudo isso, né? As longínquas regiões da velha Báctria, ou seja, ele quer apregoar no mundo inteiro, porque a velha Báctria era nas regiões asiáticas, né? E aí, o que mais ele vai fazer? Ele quer que o mundo, me encarando, veja. Olha como ele se coloca, né? É ele quem diz, ele é quem? O Orfeu de Carapinha. Ele volta ao mundo grego. Se o Orfeu, com a sua lira, foi até o Hades, né? Buscar a sua amada, ele não vai usar a harpa, mas ele vai usar o som da marimba, de novo, um instrumento afrodescendente, uma marimba augusta. A quem Arion, entre os delfins, né, o grande criador da música, da poesia dos ditirambos, os ávidos piratas embaiando, as ferrenhas palhetas vai brandindo, um estilo que preza a Líbia adusta queimada. E Líbia fica no norte da África. Então, ele, nossa, gente, ele é muito incrível como ele vai pegando os elementos e misturando, né? E como isso ele vai, e aí ele continua, que ele vai cantar altos feitos de gente a ele luminosa. Esse tálico aqui, tanto ali quanto Orfeu de Carapinha, ele pode estar usando um tom de ironia, né? O que que essa gente faz? Trapaça, mente, assombra, né? A mente assombra e pasma a natureza. Quem são eles? Espertos eleitores de encomenda. Deputados, ministros, senadores, galfarros, diplomatas, chuchadores. Eu fui pesquisar esses termos, porque a gente tem que ir atrás, né? Tem umas palavras aqui que são bem difíceis para a nossa compreensão. Eram, assim, comilões, fanfarrões, né? No sentido bem espanhol, que ele vai pegar emprestado, né? E que de quem reza a cartilha da esperteza. Então aqui ele não vai cantar as glórias, ele vai cantar as idiotices e os roubos dos barões da sua terra. Não são as armas dos barões assinalados dos Lusíadas, né? Mas aqui também ele mostra que ele leu Camões, é verdade? E aí ele vai continuar aqui, né? O que ele vai dizer mais aqui à frente? Caducas tartarugas desfrutáveis, valharrões tabaquentes sem juízo, irrisórias fidalguias de improviso. Então eu tenho aqui desfrutáveis, sem juízo, de improvisos, finórios traficantes, patriotas. Olha como ele joga, né? Quando ele coloca essa marca, né? Não chega a ser um travessão, né? Esse traço aí que vai identificá-los. Então são espertos maganões do que? Mão ligeiras,
Então, eu tenho ladrões, eu tenho desfrutáveis, eu tenho emproados juízes de quê? De trapaça, e outros que de honrados têm fumaça, mas que são refinados agiotas. Então, ele tá atacando aqui pessoas que vão usando da famosa esperteza, do roubo, compra de votos e tudo mais, que ele vai espalhar por todo mundo o que esses varões da pátria dele fazem, né? E aí me chamou muita atenção, sabe, a última estrofe, porque ele também se coloca aqui. Ele conclui assim: nem eu próprio a festança escaparei, com foros de africano fidalgote, provavelmente chamaram ele, né, em algum momento assim, montado num barão com ar de isote, ao rufo do tambor e das zambubas, ao som de mil aplausos retumbantes, entre os netos da ginga, muito legal ele retomar a rainha ginga, né, Nizinga me bande aqui, os meus parentes, pulando de prazer e de contentes, nas danças entrarei de altas caiumbas, né, que são ritos também, ritmos. Então, ele também vai se colocar aqui, né, mas não como um barão ladrão ou tudo mais, mas como alguém também que é criticado pelos outros, mas que traz a luz e eleva as tradições de onde ele veio, né? Então, eu achei esse muito bom, muito bem feito, assim, muito provocativo. E vamos combinar, muito ousado, né? Desbancar Homero e Camões, que cantavam as glórias, e ele vai na contramão disso tudo. É claro que a gente. Bakhtin vem à memória de todo mundo aqui, né? No carnaval, né? Nessa ideia que ele traz de destruição, né? Pelo riso, pela ironia e tudo mais. Eu gostei bastante, não sei vocês o que acharam, mas é uma ironia cortante, né? Chega quase a um sarcasmo o que ele coloca aqui dentro desse poema. E depois nós vamos ler o outro, né? Junto à estátua no Jardim Botânico de São Paulo. E aí eu quero ouvir vocês também, quem leu, quem encontrou outros elementos que eu não destaquei aqui. Coloca aqui nos comentários, vamos conversar. Até o próximo encontro.